Tenho comigo Carlos Anderson, presidente da ADEMA, meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Presidente, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos que fazem a Fã FM, a sua equipe, sua produção e todos os seus ouvintes também. Presidente, chamou a atenção na última semana uma fala do conselheiro Flávio Conceição no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, dando conta de que a empresa que venceu o emergencial do lixo em Aracaju não possui licença ambiental. Procede essa informação? Sim, Narciso, mas é importante a gente contextualizar algumas coisas para que a população entenda, principalmente, qual é o trabalho da ADEMA nesse sentido, né? A ADEMA é o órgão, é a autoridade ambiental do Estado, onde a gente recebe todas as demandas, né, de pedidos de licenciamento de empreendimentos. Então, e além disso, a fiscalização é a utilização dos recursos naturais aqui dentro do Estado. Então, o empreendedor, ele entra com o pedido desse licenciamento, que é uma atividade obrigatória, para que o processo seja regular. É um processo regular, né? Tem toda uma metodologia para você fazer a análise desse licenciamento. Então, o demandante, o interessado, entra com essa documentação, protocolo lá na ADEMA, e cai na pauta de alguns fiscais, inclusive de uma equipe que pode ser multidisciplinar, porque em função da atividade, exige profissionais de diversas áreas para poder analisar se aquela atividade potencialmente poluidora, né, qual o impacto que ela vai gerar no meio ambiente. Então, é feita uma análise preliminar com requisitos de admissibilidade dessa documentação, entra na pauta de um dos analistas, que, como eu falei, pode ser solicitado a partir dele a ajuda de outros colegas, de outros analistas, em função da área que está sendo, da atividade que está sendo licenciada, e a partir desse momento, alguns procedimentos são adotados. Um deles é a vistoria, né? A vistoria em loco para avaliar se o local que está sendo licenciado já não gerou nenhum dano ambiental, se o local ou a atividade que está sendo licenciada, os equipamentos que ali estão, são capazes de mitigar o dano ambiental, porque essa é a função principal da ADEMA. A ADEMA é criada para isso, né? Em função de todo um sistema nacional de controle do meio ambiente, o órgão estadual é um dos agentes que fazem esse tipo de atividade. E, na eventualidade, quando do pedido desse licenciamento pela empresa Renova, que hoje presta os serviços de coleta de lixo dentro de Aracaju, quando da vistoria se verificou que, antes da finalização do processo, que está em andamento ainda, a atividade já iniciou. Então, a partir desse ponto, algumas medidas administrativas elas devem ser tomadas, e elas foram tomadas. Ainda do meio para o final da semana passada, a gente a ADEMA notificou a empresa, existe um auto de notificação e um auto de infração, tudo decorrente de pressupostos legais, né? Se você inicia uma operação sem essa licença, você responde por isso. Então é isso que Presidente, se encontra no momento hoje. quando nós compartilhamos ontem a informação, inclusive destacando que traríamos esse assunto no programa de hoje, a secretária adjunta de comunicação da Prefeitura Municipal de Aracaju, a jornalista Gleice Queiroz, comentou em um grupo de WhatsApp, marcando a nossa publicação, de que a Renova tem a licença da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A Secretaria Municipal poderia ter dado essa licença, é papel dela também, serve com a mesma lógica da licença que a ADEMA dá, ou qual a diferença entre as duas? Esse assunto, Narciso, é um assunto, inclusive, que a gente vem debatendo em função, dentro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, tá? É uma temática muito mais ampla, tá? Então, assim, mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: a municipalização, né, que é qual é a atribuição do município em determinados licenciamentos, porque existe uma diferença, né? Empreendimentos, eles o município só pode conceder a licença ambiental de atividades que são de impacto local. Isso definido em lei. Aí a LC 140, que é uma lei complementar federal,
ela textualiza, ela evidencia isso de forma muito clara. E o que ocorre é, se o licenciamento da Renova foi feito pelo município de Socorro, não deve ser com relação ao transporte do lixo, porque o transporte do lixo ele não é ela não é uma atividade de impacto local, porque uma das definições do que seria atividade de impacto local são aquelas que gera algum tipo de reflexo físico, químico ou biológico em mais de um município, ela já não seria de impacto local. Então, a gente está falando aqui do transporte do resíduo doméstico, do lixo de Aracaju, que é coletado em Aracaju e é transportado para uma, duas ou três estações de transbordo fora da capital. Então, é uma atividade que, se foi licenciada pelo município de Socorro, não está convergindo para o que a lei fala. Porém, eu já lhe antecipo que, se a Renova pediu a licença ambiental na ADEMA, provavelmente ela não deva ter pedido essa mesma licença no âmbito da SEMA, que seria uma contradição, inclusive uma questão legal, de responsabilização legal, porque você não pode se relacionar partindo do pressuposto que é a mesma atividade, na mesma localidade, com a mesma empresa, você tentar licenciar em dois órgãos diferentes. E o fato é que a Renova, o pedido está em andamento, né? Claro, porque senão a gente não saberia qual era a situação do lixo de Aracaju, porque foram eles que acionaram a ADEMA. A própria empresa vai à ADEMA e solicita a sua licença ambiental. Em função da vistoria que eu falei que foi realizada, a gente verificou que a atividade já tinha iniciado sem o devido licenciamento. Essas autuações, quais foram os valores, presidente? Ainda não tem valor na CISO, porque como o decreto federal que regula o processo das infrações ambientais a nível nacional, e a gente replica aqui para o estado de Sergipe, ela prevê alguns passos antes da efetiva, vamos dizer assim, cobrança, da geração do boleto para a cobrança. A primeira atividade é você notifica o empreendedor daquilo que está acontecendo, através, né, dessa notificação segue também um relatório contendo tudo que foi verificado nessa vistoria, data, local, quem estava presente, o que foi verificado, as fotos. A gente faz um relatório fotográfico disso. Ao tempo que a gente emite a notificação, a gente emite o auto de infração. Então, o auto de infração ele é preliminar, porque o processo legal para a apuração dessa infração prescinde de que eles que eles respondam, que eles se defendam daquilo que foi alegado pelos fiscais. É o princípio da ampla defesa e do contraditório, que é inerente a esse processo de licenciamento e, no caso, quando tem essas infrações. Então, a gente emitiu o auto de notificação, dando um prazo e as exigências que a ADEMA entende ser pertinentes para a apresentação e seguimento do processo do licenciamento, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O processo de licenciamento segue em paralelo à apuração do eventual dano ambiental, e aí a dosimetria aplicada, que vai ser aplicada em função desse dano, se se efetivou ou não se efetivou, através de uma dosimetria, como eu falei, você chega a um valor lá no final de todo esse processo. E Agora, abre-se um presidente, prazo de 100... Pois não. nós estamos falando de um contrato emergencial. Como é que se daria, então, a solução desta situação, já que a empresa ela vence um processo como esse e imediatamente é convocada para entrar em ação? E, obviamente, que num emergencial não tem como você se planejar para conseguir essa licença. Como é que se dá essa divergência aí? Veja, eu pretendo não entrar, Narciso, eu queria que você respeitasse, Perfeito. lhe peço até desculpa com relação a isso, na seara contratual, né? Certo. Você me ouve bem? Perfeito, perfeito. A seara contratual, porque a ADEMA ela não tutela esse bem jurídico, né? O contrato administrativo, como ele é realizado, a forma de licitar, o chamamento, valores, enfim, não é o bem tutelado pela ADEMA. O Perfeito. bem tutelado pela ADEMA, a gente é muito pragmático. O contrato, a atividade, ela está acontecendo, a atividade ela está licenciada, sim ou não. A atividade gerou um dano ambiental, sim ou não.
Então, esse acompanhamento que a gente faz. O processo é como eu falei, a gente emite a notificação, dá um prazo de 120 dias para que ele apresente documentações faltantes e as informações que a gente colheu, e ao mesmo tempo a gente emite o auto de infração, dando prazo a ele de 20 dias para que ele se defenda daquilo que foi alegado. Então, esse é o processo. Então, hoje se encontra nessa fase. O fato de ser emergencial ou não, eu não vejo interferência com relação ao licenciamento ambiental, porque a lei é muito clara. Qualquer atividade potencialmente poluidora, qualquer que seja, ela tem que ter licença ambiental, seja ela uma autorização ambiental, uma licença simplificada, ou o processo ordinário, que é a licença trifásica, onde começa com a LI, com a LP, ou LI e LO, que aí tem todo um procedimento. Essas mais simples, como a LS, ela já tem um caráter de urgência pela complexidade, ela é de baixa complexidade. E isso não foi observado em função talvez da necessidade da administração municipal em ter iniciado essas atividades sem a finalização dessa autorização ambiental, que é o que cabe para os caminhões. A gente está falando do licenciamento da atividade do transporte do lixo de Aracaju para o transbordo, e aí, nesse caso, seria uma autorização ambiental em função da classificação do risco dessas atividades. Quais são as consequências dessa situação em que a Renova se encontra, tanto administrativas quanto em termos penais? A lei preconiza que uma atividade potencialmente poluidora que ela inicia sem a sua devida autorização, ela é passível de uma sanção penal, sim. Tá? Então, mas isso não é também a seara da ADEMA. A gente recolhe todas as informações, monta o processo e remete à autoridade competente quando da finalização. Por isso que prescinde, Narciso, de toda uma ampla defesa do contraditório, né, para a gente estar falando de questões penais também. Na questão administrativa, são as ações que já foram tomadas. Então, você notifica, você autua, abre o prazo para essa defesa. No retorno dessa notificação, a gente define, em função do que ocorreu, a dosimetria dessa pena, e pode acarretar em algumas outras sanções restritivas de direito, por exemplo, não poder licitar com a administração pública por algum período, não ter acesso à linha de financiamento ou benefícios fiscais também, e o que eu considero mais grave, né, e claro, tirando a parte criminal, né, eventualmente criminal, a parte eventualmente que possa acontecer, é a questão da interdição dos serviços, que é medida drástica, é uma medida final e que impacta em toda a sociedade. Então, por isso que os prazos são muito amplos, para que dê tempo de que ele junte eventualmente a documentação que precisa. O prazo de 120 dias é bom deixar frisado que não é um prazo, é o prazo máximo, né? Não é um prazo, ele tem que dar com 120 dias a documentação que foi solicitada, não. Ele pode juntar toda essa documentação para que a gente formalize o processo de licenciamento e conclua. É como eu falei, ele é dissociado da apuração penal, da parte criminal e da parte administrativa com relação às sanções pecuniárias. Por isso que ele pode correr com esse processo em função dessa necessidade e diligenciar, como a ADEMA já fez, a gente diligencia para o empreendedor, ele com esse retorno a gente dá sequência ao processo de licenciamento dessa atividade. Ok. Meu caro Carlos Anderson, aproveitando a oportunidade, a ADEMA tem uma atividade hoje importante, é isso? Sim, na verdade, Narciso, hoje está acontecendo o projeto Praia Viva, que é um projeto capitaneado pela SEMAC, né, nossa secretária Débora Dias, muito preocupada, né, com as questões ambientais. Ela, de tempos em tempos, e esse, salvo engano, já é o segundo ou terceiro evento, acho que é o terceiro evento já, que é o evento Praia Viva, que vai acontecer ali no Rei Beach, agora a partir das 8 horas, está todo mundo convidado, que é uma manhã de atividades, né, de coleta de lixo na praia, de atividades ambientais, ginástica laboral, fit dance, uma programação interessante. Espero que o tempo ajude, porque está meio fechado, espero que o tempo ajude essa nossa atividade lá. Perfeito. Meu caro Carlos Anderson, muito obrigado pelas explicações. Vamos continuar monitorando aí essa situação. Qualquer novidade é só nos informar.
Eu que agradeço, Narciso, mais uma vez o espaço e dizer que a DEMA está à disposição da sociedade, primeiro, para manter o meio ambiente sadio e equilibrado, que é o que a gente precisa. Segundo, para prestar todas as informações que forem necessárias em qualquer outro processo, nesse ou em qualquer outro processo. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, meu caro Carlos Anderson, presidente da ADEMA, portanto, confirmando aqui no Jornal da Fã. Empresa Renova, que atua na coleta de lixo em Aracaju, está atuando sem licenciamento ambiental. Exclusiva. Na última semana, o conselheiro Flávio Conceição fez alertas à gestora Emília Corrêa e levantou, além deste, uma série de outras possíveis irregularidades nesse certame do emergencial do lixo em Aracaju. Põe no ar, Matheus. O dever de ofício, mais uma vez faço o registro sobre a contratação das empresas prestadoras de serviço de coleta de resíduos sólidos em Aracaju. Em 31 de janeiro de 2025, tendo em vista o término do contrato de prestação de serviço número 51 de 2024, firmado entre a Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju, Insurb, e a Torre Empreendimentos, em 19 de fevereiro de 2025, a referida autarquia lançou o aviso de contratação direta mediante a dispensa de licitação emergencial número 27 de 2025, cujo objeto era a contratação emergencial de empresa especializada para execução de serviço de coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos e de entulho de construção civil, varrição, limpeza mecanizada de praia e limpeza geral do município de Aracaju. Ocorre que, como é do conhecimento de todos, o citado procedimento foi objeto de diversas demandas neste Tribunal de Contas e no Tribunal de Justiça de Sergipe, inclusive com pedidos de tutelas de urgência e concessão de liminares, sob apontamento de indícios de diversas irregularidades no aludido certame. Após decisão judicial, determinou que a imediata suspensão da dispensa de licitação emergencial número 27 de 2025, bem como todo ato administrativo tendente à contratação da empresa declarada vencedora até o julgamento de mérito. A Insurb cancelou a dispensa de licitação, ora reportada, deflagrou a dispensa de licitação emergencial número 48 de 2025, e contratou as empresas AXA Serviços de Locação de Mão de Obra Temporária Limitada e Renova Serviço de Coleta Especializado Limitada, as supostas vencedoras da dispensa de licitação emergencial número 27 de 2025, suspensa por indício de irregularidade. Diante do exposto, este Tribunal de Contas aprovou a propositura do Ministério Público de Contas, apresentada pelo procurador Dr. Eduardo Santos Hollenberg Cortes, e deu início à auditoria extraordinária para investigar esse novo contrato emergencial de forma específica. Dentre as análises necessárias para cumprimento dos princípios basilares inerentes à administração pública, a aferição da documentação formal legalmente exigida que habilita as empresas a serem contratadas pelo poder público deve ser precípua. É imprescindível averiguar se as empresas contratadas possuem licença ambiental de operação válidas e especificamente voltadas para as atividades por estas desenvolvidas, uma vez que a contratação de empresa e licença ambiental pelo poder público pode acarretar diversas sanções, tanto para a empresa quanto para o órgão público responsável pela contratação. Dentre as sanções, ressalto o impedimento da empresa contratar com a administração pública, prevista na Lei número 14133 de 2021, e aplicação de multas, além da responsabilização civil e penal. Por fim,
destaco a possível nulidade do contrato, a devolução de valores pagos indevidamente e a responsabilização do gestor, leia-se gestor, a ISURB, leia-se gestor, a prefeita de Aracaju, por improbidade administrativa, nos termos da Lei 8429 de 1922. Pelo exposto, ratifico a importância de atuação desse Tribunal de Contas mediante uma fiscalização ativa e vigilante com o objetivo de garantir efetividade e transparência à sociedade aracajuana. Tá aí, portanto, a leitura por parte do conselheiro Flávio Conceição destes alertas no pleno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Nós tínhamos marcado para hoje, entrevista inclusive que foi solicitada na semana passada, uma entrevista com o Augusto Magalhães, que é o diretor administrativo responsável por ter coordenado aí este emergencial, para falar não só dessa questão das licitações, do licenciamento, mas também do processo como um todo. Infelizmente, ontem à noite, ele cancelou a entrevista próximo da 0 hora de hoje, o que não nos deu tempo aí de tentarmos outra pessoa para que viesse ao programa trazer as devidas explicações. Na minha opinião, demonstra muitas vezes que a parte técnica de determinadas gestões estão um pouco se lixando para a imagem do gestor, não é não? Você tem um emergencial, um dos principais atos da gestão da prefeita Emília, Tribunal de Contas cobrando explicações e o responsável pelo processo cancela uma entrevista a um horário desse, está pouco se lixando se a imagem da prefeita vai ficar sob suspeição. Essa é que é a minha opinião.